Olá, eu sou o Emerson Natividade. Hoje venho falar sobre duas mulheres importantes à filosofia espírita, ao espiritismo, né? Duas mulheres icônicas e o que é importante salientar o porquê disso, né? Nós estamos em março de 2025, o mês das mulheres. Sabemos que dia 8 de março é o dia das mulheres, mas a gente estende o mês das mulheres, né? E o quanto é importante a gente falar das mulheres nesse período que a humanidade passa, né? Pois a mulher representa força, fé, sensibilidade, amor, né? Compaixão, leveza. E é isso, essa energia feminina que a sociedade precisa para continuar na sua caminhada evolutiva. Sabemos das dificuldades que existem, principalmente as dificuldades energéticas, né? E o quanto é importante a gente vislumbrar exemplos, e vários exemplos que existiram na humanidade. Vou falar de duas, mas existem milhares de exemplos femininos, para que nós possamos pensar um pouco em como nós estamos utilizando o nosso tempo. Qual a qualidade que nós geralmente damos ao nosso tempo? E quando eu falo em qualidade, isso também reverbera principalmente na questão energética. Será que nosso tempo está ocioso demais? E essas mulheres, uma viveu 62 anos, a outra viveu 24 anos, e ambas fizeram tudo o que podiam fazer dentro desse período que estiveram encarnadas na Terra. Como você utiliza o seu tempo? Essa é a questão, é isso que nós temos que refletir e que podemos aprofundar um pouco mais dentro desse processo que a gente vive hoje, né? Vamos falar da Anália Franco, Anália Emília Franco Bastos, nascida em Resende. Muitas pessoas acham que ela nasceu em São Paulo, não. Ela tem uma afinidade com São Paulo, com o estado de São Paulo, né? Viveu muito tempo, maior parte da sua vida em São Paulo, mas ela nasceu em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Resende é um município do Rio, interior do Rio, no dia 1º de fevereiro de 1853. E desencarnou no dia 20 de janeiro de 1919, em São Paulo. Foi professora, foi jornalista, poetisa, escritora, trabalhou com filantropia. Inclusive dizem que ela, né, institucionalizou esse nome, filantropia, dentro da sociedade brasileira, né? Durante os seus 62 anos de vida, ela foi responsável por fundar centenas de escolas, 23 asilos para crianças órfãos, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, uma banda musical feminina, uma orquestra, um grupo dramático, além de diversas oficinas, né, é, de manufatura, né, em 24 cidades do interior de São Paulo. Então, assim, ela escreveu peças teatrais, ela tinha um intelecto privilegiado, né? Aguçada, ela não parava de produzir, de fazer o que tivesse que fazer, e isso é muito tocante dentro do processo, né? Ela criou uma instituição, uma associação feminina beneficente para auxiliar as mulheres, auxiliar crianças, né? Ela fez vários trabalhos sociais. Esses trabalhos sociais e pedagógicos têm muito a ver com a questão do processo da lei de ventre livre, né? Que tem a ver com a questão da escravidão no Brasil. Então é importante falar sobre isso, né? Ela nasceu católica, de família católica. O pai se chamava Antônio Mariano Franco Júnior, a mãe é uma pernambucana que se chamava Tereza Emília de Jesus.
ela era a irmã mais velha do casal, tendo irmãos como Antônio Mariano Franco e a Ambrosina Franco, né? Ao completar 8 anos de idade, aí a gente vai falando um pouco mais, né, sobre a vida dela, sobre esse processo, onde ela morou até os 8 anos de idade na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Ela foi educada pela mãe, que era professora. Né? Em 1861 mudou-se para o estado de São Paulo, com a sua família, morando em diversas cidades, principalmente as cidades do interior de São Paulo, né? Antes de fixar-se de vez na capital, né? No bairro da Zona Leste, ali hoje, Tatuapé, tem o Jardim, né? Jardim Anália Franco. Esse Jardim Anália Franco fica ali em Tatuapé e outros bairros ali da Zona Leste, né? Super conhecido hoje. A gente conhece também o Shopping Anália Franco, né? Que também faz parte desse bairro Jardim Anália Franco. Né? Em 1868, aos 15 anos, ela iniciou o magistério. Né? E aí ela começou, né, dentro essa desafiadora vida de educadora, né? Seguindo os passos da mãe. Né? Em 1972, ela foi aprovada num concurso na Câmara da capital, mas preferiu ficar no interior, né? Ali que era onde ela queria iniciar o seu processo. Né? Ela já promovia suas causas sociais, já se interessava por isso, se compadecia por questões do pobre. Ela também era considerada uma abolicionista, porque a partir ali do conhecimento que ela teve da Lei do Vento Livre, ali em 1871, né, 28 de setembro de 1871, ela começou a perceber que as crianças escravas, né, elas estavam libertas, elas estavam livres, mas, né, como nada é completo, essas crianças elas estavam subordinadas aos fazendeiros, né? E esses fazendeiros, né, abusavam dessas crianças, né? Tiveram um monte de práticas horrendas em relação a essas crianças negras da época. E ela começou a criar locais, né, preparar locais para receber essas crianças, essas mães, e mandava carta para as mulheres dos fazendeiros pedindo para que cuidasse bem dessas crianças, porque essas crianças precisavam ser acolhidas, né? Elas eram resultado de uma questão de sofrimento muito grande, né, dentro daquele processo. E ela se compadeceu muito, né? Ela lutou muito nesse sentido para acomodar e acolher crianças, e acolheu e acomodou muitas crianças, muitas mulheres. É, é uma das precursoras da nossa sociedade em relação ao trabalho de caridade, né? De família católica, mas começou a ter conhecimento espírita. Né? Muitos têm dúvidas, aqueles que não são ligados à filosofia espírita, sobre ela ser ou não espírita, né? Mas ela, no decorrer da sua vida, ela se transformou espírita, e o espiritismo, a sociedade espírita da época, defendia e acolhia muito ela, até porque ela começou a ser perseguida por ser espírita. Né? Então, muitos dos trabalhos que a gente vê hoje, falo por mim, né, que fiz escola de aprendizes num centro aqui na Bela Vista, em São Paulo, chamado Discípulos de Jesus, né? A gente fazia vários trabalhos voluntários, fazia caravana até a favela, ia no leprosário, no albergue, né? Fazia trabalho com as crianças, com os idosos, né? Com as mulheres. E muitos desses trabalhos, esses asilos, né? A Anália Franco iniciou esse processo, iniciou esses trabalhos na nossa sociedade. Então, é uma mulher extremamente importante, extremamente rico falar de Anália Franco. Se fala muito pouco dela dentro do meio espírita, talvez até por ter uma força muito grande o catolicismo na família dela, né? Mas na família, né? Ela saiu desse processo, né? Sempre foi muito família, mas não abriu mão de lutar por um mundo melhor, lutar para ajudar as pessoas, né?
Então, isso é o que é importante. Ela tem vários legados dentro desse processo e é importante a gente olhar para isso de uma forma muito clara, rica, enriquecedora. E ela escreveu peça de teatro, ela contribuiu para artes, principalmente as artes cênicas, de várias maneiras, né? Dirigindo, atuando, né? É, iniciando esse processo, né, artístico, né? E trazendo também as mulheres da época que eram marginalizadas, as mulheres negras, né, para fazer essas obras, né, retratar essas obras. Então, o quanto é importante os romances que ela trouxe, vários romances que ela escreveu, né, o quanto é importante, ela falava do patriarcado, falava de várias situações e as suas ideias, né, contrárias a tudo o que é, pregavam na época relacionado à escravatura, ao domínio do ser, né? Ela destacou-se com vários trabalhos de lutas e ideais considerados pensamentos fora do padrão da época, né? Ela resolveu abraçar realmente a causa abolicionista, ela fez parte desse processo, ela lutou diretamente, né? Principalmente acolhendo as crianças negras, né? As filhas, né? As mães na medida do possível, né? Então, o quanto foi importante a Anália Franco dentro desse processo. É, é importante salientar que a família, né? A família ela não lidava muito bem com essas questões, né? Mas a Anália enfrentou isso. Isso é muito importante. A primeira escola pública criada pela Anália Franco foi oferecida por uma das fazendas a que ela escrevia cartas pedindo ajuda para essas crianças. E o quanto foi relevante e importante essa primeira, porque a partir daí as outras começaram a vir. A casa fica em Jacareí, no norte do estado de São Paulo. Jacareí é uma cidade do interior de São Paulo. Tinha sido cedida pela proprietária, né, a mulher do fazendeiro. Né? E era uma escola onde frequentavam-se crianças negras e crianças brancas. Né? Então, a Lígia promoveu também a mistura, né, étnica, fazendo com que essas crianças também pudessem dialogar, né, se conhecer, extirpar essa questão de diferença étnica que se tinha na época. Então, isso é muito importante a gente lembrar disso. E vou falar um pouquinho mais sobre as questões linkadas, né? Porque a Anália Franco ela mobilizou-se muito para as causas dos desamparados, aqueles que eram expulsos da fazenda. Logo cedo, muitos deles viraram mendigos, moradores de rua, porque não tinham lugares para estar. Então, a Anália socorreu essas pessoas, levou aos locais onde ela construiu as casas, onde ela se disponibilizou, e criou-se os albergues, aí que os albergues foram criados, né? Ou casas mesmo de assistência, de acolhimento, né? Que aí depois, né, foi se dado o nome de albergue, e casas beneficentes, né? E aí ela começou, e ela dava aula para essas pessoas, né, como professora, ela divulgava como jornalista, né? Ela era muito ativa, né, dentro do seu processo. Então, ela tinha uma força muito grande e há quem diga, as pessoas que conviveram com ela, que ela era uma pessoa iluminada, né? Uma pessoa de uma energia e de um sorriso diferente, né? E que a Anália Franco era sinônimo de trabalho. Então, quando a gente fala em Anália Franco, a gente pensa logo em trabalho beneficente, pensa logo em doação ao próximo, pensa logo em alguém que ajudou diretamente a direcionar
aquelas pessoas que estavam perdidas no período de escravidão no Brasil, né? Principalmente as mulheres negras, as crianças. Os homens lutavam, tentavam manter sua família, mas muitos deles foram lutar em guerras, né? Foram direcionados, foram distanciados totalmente das suas famílias. Então, por isso que o trabalho dela foi direcionado às crianças, primeiramente, depois ao acolhimento das mães, das mulheres. Mas, logicamente, ela acolheu também muitos homens que faziam parte dessas famílias, ou a família toda, né? Então, o quanto é importante esse legado de Anália Franco, tá? A outra pessoa, a outra figura espírita que a gente vai falar um pouquinho, né, que viveu apenas 24 anos, mas 24 anos de muita intensidade, né, a Mei Mei, né, que tinha um pseudônimo, né, de Irmã de Castro Rocha, né, nasceu em Pará de Minas, né, 22 de outubro de 1922, em Belo Horizonte, dia 1º de outubro de 1946, ela desencarnou. Então, ela nasceu em Pará de Minas e desencarnou em Belo Horizonte 24 anos depois. Foi educadora brasileira, foi médium, né? E deixou vários legados dentro do seu processo, né? Ela nascida em Mateus Leme, né? Que fica em Paraná de Minas, filha de Adolfo de Castro e Mariana de Castro. Aos 2 anos de idade, a família transferiu-se para Itaúna, que é uma outra cidade ali. Aos 5 anos de idade, ficou órfão do pai, né? Cursou o ensino fundamental, matriculando-se numa escola normal de Itaúna. No segundo ano de curso, foi obrigado a abandonar os estudos por conta, né, de um nefrite que deixou-a acamada. Posteriormente, melhor de saúde, mudou-se para Belo Horizonte, em companhia de uma de suas irmãs mais velhas, a Alaide. Começou a trabalhar como substituta numa escola paroquial. Neste período, conheceu Arnaldo Rocha, né, com quem casou-se em 1942, aos 20 anos de idade, ou seja, ficou somente 4 anos casada. Voltou a adoecer, né, da mesma doença, nefrite, em 1946, e viu a falecer de insuficiência renal aos 24 anos de idade, no dia 1º de outubro de 1946, na capital mineira, né? Então, o que é importante a gente perceber é que a Meimei, ela aparece em várias literaturas espíritas, né? Então é importante salientar isso, né? No nosso lar, né? Quando o Emmanuel fala, né? Referindo-se a Blandina. Blandina era a Meimei, né? Que era a filha do Tassiano e Helena. Não sei se vocês se lembram, né? No Ave Cristo, né, ela também é mencionada. Então, tem vários textos espíritas que a gente traz a figura da Meimei através de outros nomes, se a gente ficar linkado a essas literaturas. E o quanto é importante a figura de Meimei encarnada nesse período, né, de educar as crianças naquele período, um período difícil, de início do século XX, né, em Minas, e o quanto ela teve que desbravar, né, enfrentar o machismo, enfrentar uma série de dificuldades, né, para conseguir fazer aquilo que ela sentia que tinha que fazer, que era educar, que era passar conhecimento, que era ensinar, né? Então, é uma figura importante
para a filosofia espírita, e é importante a gente falar dessas figuras que muitas vezes a gente escuta em alguma palestra, ou até mesmo lê em algum livro, mas não sabe quem foi, qual foi a história, o que ela repercutiu, o que ela veio fazer aqui, né? Então é importante a gente olhar para isso de uma forma saudável, de uma forma límpida, né? E agregadora, né? Então eu queria trazer essas duas mulheres, essas duas figuras importantes, a Anália Franco, né, que foi uma precursora, né, da filantropia na sociedade brasileira, dos trabalhos de assistência ao próximo, independente da filosofia religiosa, que isso tem muito a ver com o espiritismo, né? E isso faz parte do universalismo do espiritismo, né? Como os samaritanos na época de Jesus não se perguntava se era fariseu, se era saduceu, né? Se acolhia, se cuidava, se tratava e siga o seu caminho, está bem, melhorou, siga o seu caminho e vá em paz. E o que é interessante das duas, tanto da Anália Franco quanto da Meimei, é que as duas eram duas educadoras, duas professoras, duas mulheres que passavam conhecimento num período muito difícil, né? A Anália Franco ainda no século XIX, né? Ainda muito desafiador. E a Meimei já no século XX, né? No início do século XX, ainda quando ali na Primeira Guerra, né? Tanto é que a Anália Franco ela morre com 62 anos de idade, ela morre da gripe espanhola. A gripe espanhola, que era uma pandemia da época, né? Que chegou no Brasil em agosto, né? Do ano anterior. Né? Então, é importante que na Primeira Guerra, essa pandemia, essa epidemia, né? Ela foi responsável por vários desencarnes, né? Várias pessoas desencarnaram de gripe espanhola. E isso afetou diretamente as lutas, né, as batalhas da Primeira Guerra Mundial. E a Anália Franco foi uma das vítimas desse processo, faz parte. Né? E já a Meimei, né, de nefrite, né, que é uma outra anomalia. Né? Não vou entrar aqui no mérito, mas é importante a gente estudar essas mulheres, estudar o que está por trás, né, de todo esse processo, né, no qual elas contribuíram, né, para a continuidade, né, do espiritismo no Brasil e, consequentemente, hoje, né, o Brasil é o país mais espírita do mundo. E isso se deve também a essas mulheres. E se deve a outras mulheres também, né, que fizeram parte da nossa sociedade. Em breve eu vou falar sobre a autora do livro, né, Memórias de um Suicida. Sabem quem é? Aguardem, que em breve eu vou falar um pouquinho sobre ela, o quanto ela é importante para a filosofia espírita, desmistificando questões em relação ao suicídio. Então, aguardem. Deixe seu comentário, diga se tem alguma coisa que eu esqueci, se tem alguma curiosidade, se quer compartilhar alguma coisa relacionada
Anália Franco, relacionado a Meimei, para que a gente possa conversar um pouquinho, tá bom? Vamos respirando, sentindo o nosso coração, com muito amor e muito carinho. Gratidão.